Dando continuidade aí à nossa sequência de ótica, hoje eu vou falar sobre um outro assunto, né? Que é a refração, perfeito? Bom, antes de eu começar falando da refração, é importante você entender que o raciocínio aqui, né, dentro do estudo da ótica é o seguinte. A gente começa falando um pouquinho sobre a luz de maneira geral, e aí, explicando um pouco da luz, a gente vê uma propriedade dela que é basicamente o que deriva todo o resto do estudo, que é a propagação retilínea. Perfeito? A propagação retilínea da luz, vou botar aqui, da luz, é que define, na verdade, é que é consequência de formação de imagem, de reflexão e assim vai. Agora, é claro que a luz ainda se propaga, né, de forma retilínea, mas a refração ela tem uma coisa interessante aqui, que vai ser a primeira vez que nós vamos fazer com que a luz mude de meio. Mude de meio de propagação. Ok? Propagação. Até então, em nenhum exemplo de aulas que eu gravei ou de aula que você estudou antes, né, do tópico de refração, a luz havia mudado de meio, perfeito? Mudado aonde ela estava se propagando. Ou seja, se a gente estava lidando com um exemplo com a luz se propagando no ar, por exemplo, ela sempre iria se propagar no ar. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Nós vamos imaginar, perfeito, que eu tenho um feixe de luz, eu já vou desenhar ele inclinado, tá? A gente vai imaginar que eu tenho um feixe de luz, vou desenhar o nosso feixe de luz, vou imaginar aqui, tá? Um feixe de luz, perfeito. Vai mudar de meio, vou imaginar que aqui eu tenho uma separação entre os meios, tudo bem? Então aqui é uma aula introdutória, né? A gente vai dar vários conceitos e depois a gente vai refinar. E aí, a pergunta que se faz aqui agora é o que aconteceria com esse feixe de luz ao mudar de meio. Presta atenção bastante nesse desenho aqui para você não entender coisa errada. Aqui, eu vou imaginar, ó, tanto que está trastejado, isso aqui é uma imaginação. Você está imaginando o que aconteceria com a luz se ela mudasse de meio, perfeito? E eu vou te dar a resposta daqui a pouco. Ok? Então, nós temos aqui um feixe de luz mudando de meio. Vamos imaginar que esse primeiro meio aqui seja o ar. E para ficar mais clássico ainda, vamos imaginar que esse segundo feixe aqui seja, por exemplo, a água. Ou seja, eu tenho o ar, que eu vou chamar de meio 1, e a água, que eu vou chamar de meio 2. Tudo bem? Perfeito? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte. Quando a luz ela muda de meio, lembrando que eu estou falando de luz, e a luz, nada mais justo você lembrar que a luz, é uma onda, ok? Mais do que a luz ser uma onda, a classificação do tipo de onda que ela é uma onda EO, é M, né? Vamos colocar EM. O que é EM? EM, para quem não se lembra, é eletromagnética. Eletromagnética. E toda luz, toda onda, na verdade, eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. De um meio material, né? Vou escrever só meio para a sua propagação. Para propagação. Então, o raciocínio que você tem que ter aqui é o seguinte, presta atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Se a luz é uma onda eletromagnética e não necessita de um meio para se propagar,
Se eu enfio ela em um meio cuja densidade de partículas é maior, né? O ar existe partículas? Existem sim, mas há de convir comigo que a água existe muito mais partículas ali por uma unidade de espaço menor, perfeito? Elas estão mais aglomeradas. Então, se eu coloco a luz para se propagar em um meio que tem mais partículas aglomeradas, a densidade particular é maior, o que você acha que irá acontecer? Aí eu vou escrever aqui de vermelho. A luz ela terá mais dificuldade para se propagar. Ou seja, a primeira informação super importante aqui na aula. Quanto maior a densidade do meio, perfeito? Densidade molecular do meio, mais difícil é para a luz, que é uma onda eletromagnética, se propagar naquele meio. Gravou essa informação? Isso vai ser muito importante. Tá vendo essa dificuldade? A pergunta que não quer calar aqui agora, dando continuidade aí pra gente, a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: como, né, ou seja, quem na verdade vai me falar a dificuldade de propagação da luz, né? Vai me dar um valor ou vai me dar uma ideia de quão é difícil a luz se propagar naquele meio. Então, a partir de agora, nós vamos entender um cara aqui que é chamado índice de refração. Vamos entender isso daqui. O que é mesmo refração? Refração é a mudança de meio da propagação de uma onda. Só que é óbvio, aqui, pessoal, a única onda que nós estamos olhando é a onda eletromagnética do tipo luz. Perfeito? É claro que som sofre refração, mas a gente precisa falar algumas coisas para amadurecer esse raciocínio. Então, o que é refração? Mudança no meio de propagação. Se houver mudança no meio de propagação de uma onda, a onda sofreu refração. Gravou isso? Beleza. E o que é o tal do índice de refração? Aqui está com letra minúscula, né? Então não teria. Aqui está com letra maiúscula, assim, né? Escrito assim, não teria o acento, mas lembrando que índice tem acento, né? Se eu escrevesse ele cursivo assim, índice, eu teria colocado o acento, mas ali eu vou deixar ele sem acento, perfeito? Bom, então, índice de refração. O que é esse índice? Esse índice vai ser um número que vai, na verdade, vai ser um número que apresentará a, abre aspas, dificuldade barra facilidade, ponto, da propagação da luz em um meio X. Ok? Essa é uma definição que eu estou colocando da minha cabeça, tudo bem? Para você ficar mais fácil aí para você entender e aos poucos a gente vai refinando isso daqui. Então o índice de refração ele é primeiro, ele é um número, ok? Ele é um número adimensional, nossa, esse traço ficou horrível. Ele é um número adimensional que vai apresentar a dificuldade da luz se propagar naquele meio. Então vamos imaginar. Lá em cima eu já virei, a gente já chegou à conclusão de quanto maior a densidade molecular, né? Densidade de partículas no meio, mais difícil é para a luz se propagar. Vamos imaginar onde seria mais fácil, o meio mais fácil para a luz se propagar. Por óbvio, aquele que não tem partícula. E aquilo que não tem partícula, não tem meio, a gente chama na física essa abstração de vácuo.
perfeito? Onde não há partícula nenhuma. Então, no vácuo, a luz se propagaria com o quê? Com a maior, essa setinha aqui para cima quer dizer maior, né? Maior facilidade possível. Tudo bem? E a essa abstração, esse índice de refração, que nós vamos chamar de N, nós vamos utilizar a letra N para índice de refração, ele tem um valor fixo igual a 1. Perfeito? Então, o índice de refração do vácuo vai valer 1, que é onde a luz se propaga com a maior facilidade possível. E aqui já tem, de novo, uma outra observação. Para a sua prova, e para 99,9% das provas de física que tratam sobre esse assunto, o N do vácuo vai ser aproximadamente igual o N do ar, que adivinha quanto que nós vamos considerar? Igual a 1. Não falou nada. Se a questão, o problema não falar nada, o índice do vácuo N você vai considerar como sendo igual a 1, igual ao índice de refração do ar. Perfeito isso aqui? Beleza? Muito importante isso daqui. É mais ou menos igual à gravidade. Se não te falou nada, você considera igual a 10. Não te falou nada do índice, você considera o índice do vácuo igual ao índice do ar, que é igual a 1. Ok? E agora a gente vai pensar. É óbvio que você não precisa saber nenhum valor de índice de refração de cor, mas você precisa analisar, só analisar. Se eu escrevesse para você índice de refração N do ar e escrevesse aqui desse lado índice de refração do vidro, você conseguiria falar para mim qual que é maior ou menor? Óbvio. A gente vai ter que, você tem que saber, mesmo que você não saiba o valor de cor, que o índice de refração do ar, ele é menor do que o índice de refração do vidro. Por quê? Porque o índice de refração não mede a dificuldade para a luz se propagar naquele meio. Repara que quando eu escrevo dificuldade ou facilidade, é porque a luz poderia vir do ar para o vidro ou do vidro para o ar. Perfeito? Então, aliás, deixa eu até fazer isso que vai ficar melhor para você não confundir. Eu escrevi dificuldade e facilidade aqui pensando que a luz pode ir do ar para a água, então o índice de refração iria aumentar, o que significa que é mais difícil da luz se propagar na água, quanto um feixe de luz poderia ir, por exemplo, da água para o ar. Então o índice de refração iria diminuir, perfeito? E aí, nesse caso, a luz se propagaria de forma mais fácil, o que significa que aquele índice de refração do ar, que é menor, seria mais fácil para a luz se propagar ali. Mas pensando aqui na definição, talvez se nós apagarmos aqui e escrever só a dificuldade, seja mais interessante para você entender. Por quê? Porque aí você vai ver, quanto maior o índice de refração, maior a dificuldade da luz propagar no meio e ponto, acabou. Fica até mais fácil, né, pensando dessa forma. Então vamos lá. O índice de refração do vidro, ele tem que ser maior. Por quê? Porque é mais difícil, repara que eu estou usando umas palavras estranhas, né? É mais difícil, beleza? Para a luz se propagar no vidro. E quando eu afirmo que é mais difícil para a luz se propagar no vidro do que no ar, o que eu estou falando com outras palavras aqui é o seguinte: o que eu estou falando é que a velocidade V da luz, perfeito, irá diminuir. Perfeito? Tranquilo?
Grava isso daí. Então a velocidade da luz ela vai diminuir. Isso é que é falar que ela tem maior dificuldade para se propagar no meio. Agora vamos voltar lá no início da aula e eu vou terminar essa aula com essa explicação e nas próximas a gente considera algumas outras coisas. Então eu desenhei isso daqui. Aqui eu tenho o ar e a água, a luz está vindo aqui, uma luz monocromática e tal, vai passar aqui, eu tenho esse ponto aqui que apresenta a divisão de meios, perfeito? E aí a gente quer saber o que vai acontecer quando ela entrar na água. O que nós sabemos? Que é mais difícil para a luz se propagar na água. O que nós sabemos também é que a velocidade da luz na água, né, a velocidade da luz vai ter que diminuir quando aquele feixe entra na água. Tudo bem? Mas eu preciso representar isso. E como que a gente representa isso? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que ver a divisão dos meios e traçar a nossa reta normal, que eu te expliquei lá em espelho o que é. Então a reta normal nada mais é do que uma reta que faz 90, uma reta imaginária, tudo bem? Por isso que ela é tracejada, ela é imaginária, que ela forma sempre 90 graus, deixa eu tirar aqui, ela forma 90 graus, né, com, no caso, a divisão de meios aqui, e a gente coloca normalmente um N aqui para representar. Perfeito? Primeira coisa, a gente tem que traçar normal. E agora a gente tem que usar um raciocínio. Se eu sei que a velocidade diminui, se eu sei que na água é mais difícil de propagar, para representar isso para a gente na forma de um diagrama, esse raciocínio, eu tenho que traçar o feixe de luz. Eu tenho que traçar esse feixe de luz, feixe de luz, eu tenho que traçar ele aproximando da normal. Droga, sem querer. Aproximando da normal. Ok? Eu tenho que traçar ele aproximando. Repara que a normal está em verde, esse raio aqui aproximou da normal. Sempre quando aproximar da normal, significa que ele vai estar diminuindo a velocidade. Beleza? E esse feixe aqui, a gente dá um nome especial para ele, um nome super difícil, né? Que se você puxar uma setinha para cá, esse aqui vai ser o chamado raio refratado, que nada mais é do que um jeito difícil para falar, que é o raio quando mudou de meio. Então, para que serviu essa aula hoje? Para a gente entender o que é refração, que é simplesmente a mudança de meio de uma onda. A gente está trabalhando com luz, então tudo que eu estou falando aqui vale para a luz, perfeito? Toma cuidado que som é completamente, o raciocínio é meio que o inverso, tá? Nós explicamos um pouquinho do índice de refração de modo qualitativo, perfeito? O índice de refração aqui, já defini que ele no vácuo que é 1 e aproximadamente igual ao do ar, e para qualquer meio que tenha uma densidade molecular maior do que o do ar, o índice de refração vai aumentando. 1,2, 1,3, 1,5, 2, não importa, mas ele vai aumentando. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a primeira análise aqui que a gente vai fazer sobre essa questão da refração. E aí nas aulas que se seguem eu vou continuar com este tema, vamos chamar essa parte aqui de parte 1, introdução. Eu vou continuar com o tema refração para a gente entender tudo desse camarada. Perfeito? Bom, a princípio, muito obrigado, te espero na próxima aula.